E agora é o nosso momento de tirar as dúvidas dos telespectadores a respeito dos seus direitos como consumidores. E quem tem essa missão hoje é o coordenador do Núcleo de Apoio e Atendimento aos Superendividados, Antônio Carlos Ribeiro. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Liz. Nós que agradecemos pelo honroso convite de estar aqui e poder esclarecer, tirar dúvidas dos consumidores. Muito bom. E a gente já começa esclarecendo quem está sendo o campeão de reclamações lá no PROCON. Conta pra gente, Antônio Carlos. Olha, Liz, campeão neste presente momento é a 123 Milhas. Né? 123 Milhas vem alguns meses já consecutivos, né, liderando esse ranking, né, que é ruim nesse sentido, porque ela está entre a empresa mais demandada, reclamada. Entre aí vem outras empresas também, concessionária de fornecimento de energia elétrica, né? Entre bancos, né? Instituições bancárias e financeiras e também as telefônicas. Existe algum setor, alguma empresa que talvez o consumidor não saiba que ele pode reclamar, que ele pode procurar os seus direitos e que vale a pena a gente orientar? Ou os consumidores estão bem informados e estão reclamando bastante quando os direitos deles não são atendidos? Primeiro é importante, aqui no Jornal Brasil Central, que sempre que abre oportunidade para a gente esclarecer, tirar as dúvidas, sempre orientar, que nós temos um papel informativo e educativo, é papel também do PROCON por força de lei também. Então, aqui o jornal, ele tem assim, uma utilidade pública muito grande, porque alcança todo o nosso estado de Goiás, além de outros estados, de estar bem informando os nossos consumidores para reclamar e registrar junto ao PROCON. O PROCON está lá para atender a todos igualmente e aí tentar, nesse sentido, resolver os problemas dos consumidores. Ainda tem muitos consumidores que não têm essa informação que pode recorrer junto aos órgãos de proteção ao consumidor. Entre essas orientações, entre essas possibilidades que alguns consumidores não devem saber, eu queria te fazer uma pergunta. Com relação àquele contrato de fidelidade de empresas, por exemplo, que prestam serviço de internet. A gente sabe que é muito frequente a gente ter problema de internet. A internet não está funcionando. Quando eu chego no meu quarto, o sinal não é bom, só tenho 5G não funciona, enfim. Como que a gente faz se o consumidor se depara com uma empresa que exige um contrato de fidelidade de 1 ano, mas não está servindo ali aquela internet contratada? Há a possibilidade de cessar essa parceria sem ter que cumprir esse contrato de 1 ano? Sem dúvida alguma, Liz. Excelente pergunta. Por quê? A maioria dos consumidores tem essa dúvida. E a partir do momento que se constata que houve alguma irregularidade, uma oferta que não foi cumprida, o contrato não está sendo cumprido integralmente, ou existe vício de qualidade na prestação do serviço, ele pode, neste momento, a partir do momento que for constatado, ele pode abrir uma reclamação junto à empresa, nesse caso de telefonia, nesse caso gera um protocolo, o número do protocolo da reclamação, nesse caso também pode abrir junto à ouvidoria da própria empresa e não sanado o problema, ele pode recorrer junto aos órgãos de proteção ao consumidor, que ele vai ser prontamente atendido. É dado um prazo para resolver, que geralmente são 5 dias úteis. Não resolvendo, ele pode cancelar de imediato. A bem da verdade, quando ele vai ao PROCON e está tendo dificuldade, porque se ele solicitar o cancelamento, é de direito do consumidor solicitar o cancelamento, ponto, por não cumprimento da oferta, ou irregularidade, ou vício de qualidade na prestação de serviço. Se caso ele ainda quiser manter o plano com aquele preço, né, aquele valor da mensalidade, ele pode recorrer ao PROCON, que o PROCON vai interceder por ele. Se caso também ele quiser já ali cancelar, sem nenhum tipo de pagamento de multa rescisória, né, nesse sentido, ele já pode solicitar o cancelamento, porque ele não foi atendido, existe um vício naquele contrato. Então, ele, diante da situação que foi agravada, ele pode solicitar o cancelamento sem ter que correr o risco de ter que pagar multa ou qualquer outro tipo de prática por parte da empresa que venha prejudicar o consumidor. Então tá certo, porque tem muita gente que acha que a ação do PROCON, ela se restringe à propaganda enganosa, à promoção que não está muito clara, mas não, vai além, essa é a defesa do seu direito, né? O principal ponto do PROCON é justamente o Código de Defesa do Consumidor, não é, Antônio? Para garantir que o seu serviço, aliás, que o seu direito seja respeitado. Não é resolução de conflitos, mas às vezes é também, né? A empresa e o consumidor não conseguem
conseguem entrar ali no consenso. O PROCON também tem essa atuação ali de conciliador? Sem dúvida alguma, né? Nós somos conciliadores, nós somos mediadores de conflitos, né? Então, sempre tem, quando não se resolve por telefone, que chamamos lá de atendimento preliminar, ou através de uma carta escrita que a empresa tem o prazo para ali apresentar a defesa escrita, ou então mesmo em audiência, que é através da conciliação ou mediação do conflito em si. Então, o PROCON, ele é um órgão, eminentemente, pode-se dizer assim, de mediador e de conciliador dos conflitos, né, que existem entre os consumidores e as empresas fornecedores. E a atuação do PROCON Goiás não se restringe ao Estado, né? Por exemplo, empresas que são nacionais e muitas vezes até internacionais, se tiver um consumidor aqui no Estado que tenha o seu direito lesado, vamos dizer assim, pode recorrer ao PROCON? Deve. Liz, ele tanto pode como deve recorrer. Nós estamos lá para isso, né? Nós dizemos sempre aqui que o PROCON é um anjo na vida das pessoas, porque as pessoas chegam lá bastante fragilizadas, vulneráveis, hipossuficientes, né? Transtornadas e decepcionadas, né? Então, vejamos, inclusive você tocou num ponto muito interessante, porque nós atendemos todos os consumidores do estado de Goiás, né? Isso tanto o atendimento, como a fiscalização. Agora mesmo nós temos equipes em todo o estado de Goiás, na cidade, atendendo através do telefone 151 ou da nossa plataforma digital, que é o PROCON Web. Nós atendemos todos os goianos, onde quer que ele esteja, o PROCON chega lá. Então, veja, a empresa não é do estado de Goiás, é do Rio de Janeiro. Nós atendemos, nós fazemos acionamento através do telefone, que é o atendimento preliminar, ou notificamos eletronicamente, ou então através de carta AR, e assim nós fazemos em todo o país, e até fora do país. Tem um caso interessante que chegou lá, que é de uma empresa, posso citar o nome porque resolveu, que é a Latam, e a consumidora goiana, juntamente com o seu filho, iria fazer uma viagem para a Europa. E aí estava tendo um problema justamente com essa companhia aérea. E a companhia aérea não estava resolvendo, porque ela comprou a passagem da Europa e aí o escritório aqui em São Paulo, o jurídico, não estava resolvendo. E só resolveria se fosse lá em Santiago, no Chile. O que o PROCON fez? Nós ligamos, foi um atendimento, inclusive, que eu realizei, nós ligamos em Santiago, no Chile, falamos com a Latam e resolveu o problema da consumidora goiana. Ela pôde viajar com seu filho porque houve um cancelamento e era a viagem naquele dia. Ligamos lá, intercedemos por ela, mesmo sendo em outro país, nesse caso no Chile, e resolveu o problema prontamente. A Latam embarcou tanto ela e a sua família a destino para a Europa. E a gente está tendo um problema recorrente com esse avanço aí das possibilidades, né? Claro que é uma vantagem também, as possibilidades de compras pela internet. Muitas lojas que têm seus espaços físicos também abriram seus sites para ser multiplace, né? Essa marketplace, né? Digital. Uhum. Para poder vender, gente. Não é só, por exemplo, tem algumas lojas de eletrodomésticos que têm o seu site lá, mas outras empresas acabam usando o site dessa empresa para vender. Nesse caso, eles dão a possibilidade também da pessoa retirar o produto na loja física daquele hospedeiro, né? E aí, quando vem com algum problema, a loja que cedeu seu espaço para que outros fornecedores vendessem seus produtos lá, ela pode ser responsabilizada a resolver aquele problema da entrega? Sem dúvida alguma, é a responsabilidade solidária. Ela é solidariamente responsável junto com a empresa que o vendeu, entende? Então, assim, hoje realmente o comércio é muito isso, tem muitas plataformas que, né, comercializam seus produtos, são empresas algumas idôneas, sérias, de fato, mas a empresa que é efetuada a entrega do produto, né, ela é uma parceira, né, e a parceira também responde igualmente com a vendedora do produto, nesse sentido. Chama responsabilidade solidária. Ela vai responder, pode entrar em contato caso haja alguma irregularidade ou má prestação de serviço ou propaganda enganosa, pode recorrer ao PROCON, que o PROCON vai atuar não só uma ou duas ou três as empresas que estão envolvidas naquela transação comercial. Então é muito bom a gente ficar sabendo, porque já chegaram casos, né, de telespectadores que usaram o nosso WhatsApp para poder reclamar algumas situações. Inclusive, um caso muito emblemático para mim foi um consumidor que comprou uma TV, né, através dessas plataformas, e a TV chegou sem cabo. Ele recorreu à loja física, a loja disse que não era com eles, que eles não tinham que resolver nada, que ele teria que comprar o cabo para poder ligar a televisão. Então, assim, essa loja física fugiu à responsabilidade, né? E é bom a gente ficar atento justamente para a gente saber onde reclamar e não sair no prejuízo, né? Como eu disse, Liz, vai ser autuadas, nesse caso, se for duas empresas, serão as duas empresas autuadas, notificadas para prestar esclarecimento. E
nesse sentido, resolver o problema do consumidor. Nesse caso do cabo, que você o disse, inclusive, nós tivemos aqui no programa, pedimos até para que ele recorresse junto ao PROCON para que nós possamos atendê-lo dentro da sua situação, né, dessa situação que ele apresenta, e assim autuar as empresas. Mas não pode se fugir, se eximir, hipótese alguma, de nenhuma responsabilidade ou culpabilidade diante dessa situação que ocorreu com o consumidor. E o PROCON está lá pronto para atender. Se nos acionar, nós vamos acionar as empresas também. Tá? Antônio, qual é a orientação, então, para os consumidores? O primeiro caminho é tentar resolver diretamente com a empresa. Não resolveu, aí chama o PROCON. É sempre a orientação que nós damos, Liz, para todos os consumidores, é que primeiro tente resolver administrativamente, de forma bem amigável, né, com a empresa. Aí gera número de protocolo, é muito importante gerar números de protocolos de atendimento, né, para que o PROCON também tenha força para acionar a empresa, caso não se resolva o problema, dentro de um tempo hábil, né, de forma satisfatória para o consumidor. Aí o PROCON, diante daquele mesmo protocolo, vai falar, olha, o consumidor entrou em contato com vocês para resolver, e vocês não resolveram. Nós temos até um protocolo aqui de atendimento. E aí é onde o PROCON vai autuar e, nesse sentido, pode instaurar diversos procedimentos administrativos também, que também pode culminar inclusive num procedimento administrativo que é um processo sancionatório, que pode se aplicar multa que vai de R$ 350 a 11 milhões de reais para aquela empresa, nesse sentido. Antônio, vamos enaltecer aqui o trabalho, mais um pouco, né? Enaltecer o trabalho do PROCON Goiás. Como que está a taxa de resolutividade do PROCON diante desses casos? A maioria é resolvida? A maioria tem acordo? Olha, eu posso dizer, Liz, que em torno de 90% dos casos que chegam até o PROCON é resolvido. Porque quando você não resolve de uma forma, como eu disse, de forma preliminar, aí nós temos outros instrumentos, nós temos outros tipos de expediente de acordo com a própria legislação, né? Que nós vamos até o final, nós vamos até a ponta final, para tentar resolver, que nesse caso culmina na instauração de um procedimento administrativo, que é um processo sancionatório. Nesse pode haver até, inclusive, audiências, né, de conciliações, para que a empresa possa resolver a demanda do consumidor. Isso para não que se ajuize nenhuma ação junto ao Poder Judiciário, então para que se evite justamente esse litígio. Então o PROCON vai até o fim para resolver. E as empresas no final, geralmente até em audiência mesmo, resolvem os problemas dos consumidores. Então o PROCON ele é muito bem lembrado, é um órgão que é pronto para atender, estamos em permanente prontidão para recepcionar todos os consumidores que assim nos acionarem e prestar um bom serviço para a população goiana. É por isso que a credibilidade do PROCON Goiás está lá em cima e é por isso que a gente sempre abre espaço aqui, porque a gente quer que a população tenha cada vez mais oportunidades de elevar essa taxa aí, viu, Antônio? Muito obrigada pela sua participação, por suas orientações, são sempre muito pontuais, assim, e de grande valia para o consumidor. Muito obrigada. Imagine, nós que agradecemos, nós estamos prontos lá no PROCON Goiás, na Rua 8, Setor Central. Nos acione através do telefone 151 ou mesmo na nossa plataforma digital, que é o PROCON Web. Estamos 24 horas ao dia, 7 dias na semana, 365 dias ao ano para atender todos os consumidores e dar uma pronta resposta para a nossa população goiana. Esse povo trabalha, viu? Muito obrigada, Antônio. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado, tenha um bom dia.